A paz, família. Boa noite a todos. A gente queria dar nosso testemunho hoje. A respeito do dízimo. Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade sempre tive em ser fiel no dízimo. Muito por conta de sempre ter ajudado a minha família, de sempre me preocupar em não deixar faltar nada, né? A nossa família, tanto a minha quanto a da Raniele, não passa por bons momentos financeiros. Mas na virada do ano, eu fiz um propósito. Aqui a gente passou o Réveillon na igreja, e eu fiz um propósito com Deus, que esse ano, 2020, eu seria fiel no dízimo, pagaria direitinho. E assim foi feito. Então, desde janeiro, a gente vem pagando, eu principalmente, a Raniele sempre foi mais fiel do que eu no dízimo, mas eu tinha essa dificuldade, e assim que eu comecei, no primeiro mês, já aconteceu uma coisa que a gente pode dizer que é um milagre, né? Meu pai herdou um caminhão do meu avô, que era caminhoneiro, e há quase 4 anos que ele estava tentando vender e não conseguia vender esse caminhão pelo valor que ele estava pedindo. E no primeiro mês ele já conseguiu vender e vendeu à vista. No segundo mês, já em fevereiro, meu irmão estava tentando uma bolsa, ele tinha acabado de se formar, estava tentando uma bolsa no mestrado, só tinha 2 vagas, uma bolsa iria ajudar bastante, né, a caminhada dele, e somente 2 vagas para vários concorrentes, e ele foi um dos contemplados. Então, aquele medo que eu tinha de família, de deixar faltar para eles, Deus já tirou de pronto da minha cabeça. Então, ele já honrou meu pai, honrou meu irmão. Porém, pouco tempo depois, como todo mundo sabe, veio a pandemia, e mais uma vez aquele receio da parte financeira. Eu sei que todo mundo aqui deve ter passado por alguma dificuldade, mas a gente continuou fiel, né, amor? A gente continuou firme no pacto, continuou pagando, e a gente lembrou das palavras da pastora Cris no final do ano passado, que na verdade no começo do ano, que 2020 seria um ano de dupla honra, né, 2020. Mesmo naquele cenário de toda incerteza, a gente se manteve fiel. A gente não sabia muito o que ia acontecer, não sabia o que Deus tinha preparado para a gente, mas a gente conseguiu se manter fiel. E aí agora eu vou passar para minha esposa. Ela vai falar um pouquinho do que aconteceu no trabalho dela, que ela começou no ano passado, por uma palavra que ela recebeu aqui, ela começou a desenvolver o trabalho dela, teve essa dificuldade, né? Tudo fechou, principalmente na parte dela de estética, ficou tudo fechado. A gente tinha máquina para pagar, que tinha investido, e eu vou passar para ela, que ela sabe falar melhor do que eu. Pode falar, amor. Paz do Senhor, igreja. No ano passado eu dei um testemunho aqui sobre uma palavra, como ele acabou de dizer, que eu recebi sobre se eu comprava ou não uma máquina, né? E quando tudo parou, no coração só vinha essas palavras da pastora Cris, que a gente devia perseverar e que esse ano seria um ano de dupla honra, Desculpa. Milagre não se explica, milagre se vive. Se você quer contar como foi milagre, você não vai encontrar um texto, um texto escrito, uma poesia. Não tem isso, porque o próprio Senhor, quando Maria estava grávida e ela foi surpreendida para ser agraciada, o anjo disse assim para ela, ela falou: e agora? E agora? Ele disse assim: para Deus nada é impossível. Isso no Novo Testamento. E lá em Abraão, o pai da fé,
o anjo disse para ele: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Nada. Então milagre não consegue você escrever, falar. Milagre a gente chora, milagre a gente vive. Então chore e continue. Então, a gente, como todo mundo, né, a gente ficou paralisado assim durante 2 semanas, 3, né, amor? E pensando o que a gente ia fazer, se ia poder continuar. E de repente, assim, eu comecei um tratamento. Deus já sabia de tudo que ia acontecer, então Ele já tinha colocado nas minhas mãos uma outra ferramenta de trabalho. E foi nessa ferramenta que o Senhor me levantou. Foi incrível. Eu não sei dizer como aconteceu, sei que foi Deus, mas começaram a aparecer muitas pessoas precisando desse tratamento. E todos os dias eu fazia atendimento. E para melhorar a imunidade, para melhorar a ansiedade das pessoas, a autoestima, tudo. E as pessoas não paravam de me procurar, pessoas em depressão, querendo fazer o tratamento e levando outras pessoas. Assim, foi um momento que Deus me levantou de todas as formas, em todas as áreas da minha vida, espiritual, financeira. Foi um momento de crescimento muito grande que, como eu estava dizendo para o Tiago, acho que foi o momento que a gente mais cresceu, foi esse, porque a gente permaneceu fiel, né, no Senhor, em obedecer e fazer tudo que a gente tinha prometido fazer, né, amor? E foi incrível. Tinha pessoas que chegavam lá e diziam: o Senhor me tocou e disse, eu sonhei com isso, que era para eu vir aqui na sua clínica fazer esse tratamento. Várias pessoas nós chegando e dizendo isso, que tinham sido incomodadas pelo Espírito Santo para ir fazer o tratamento. Então, assim, foi sobrenatural. Nesse período, a gente conseguiu pagar um terreno que a gente havia financiado. Há 8 anos a gente já vinha pagando, né, amor? E a gente conseguiu quitar, conseguiu investir mais na clínica, conseguiu pagar outras dívidas. Então, vai falando. Conseguimos pagar as máquinas adiantado. Então, estamos investindo em mais agora. Inclusive, até contratamos mais uma funcionária para ajudar, que não estava dando conta da demanda. Isso. E, em resumo, vale a pena ser fiel, vale a pena obedecer. Vale muito mais a pena obedecer do que sacrificar, que é o que a gente fazia muito, sacrificava mais do que obedecia. Então a gente aprendeu essa lição, que com certeza, se Deus quiser e Ele vai querer, vai ser para o resto da nossa vida. E a gente sempre procura em Deus, confiar em Jesus, para ser melhor a cada dia. A cada dia a gente melhora um pouquinho mais, confiando e obedecendo ao Senhor. Calma, Tiago. Tiago é bem tímido, tá gelado? Pouquinho, fica tranquilo, Tiago. É daqui por diante, avançar. Eles é um casal muito lindo. Você é de Manaus? Manaus, Tiago? Eu sou daqui mesmo. Daqui. E eles vieram para cá, né? E Deus está se fazendo coisa linda. E no meio da pandemia, eu lembro que foi um culto online? Não, foi antes da pandemia. Não foi? Cláudio estava ministrando. Tu lembra da palavra? Ele disse, foi sobre a máquina que eu ia comprar. Ele deu um testemunho, né, da banda, né, sobre como tudo tinha começado na igreja. E aí ele falou que a pastora Cris contando a história que o Senhor tinha mandado ele comprar os instrumentos de música. E ele disse que era melhor esperar mais um pouco. Aí ele disse, não, pastora, compre os instrumentos que o Senhor vai mandar, os músicos. E aí eu recebi essa palavra, foi quando eu comprei a máquina, quando eu saí daqui e resolvi comprar a máquina, agir pela fé mesmo, diante da palavra que eu tinha recebido aqui. E assim o Senhor fez. Ele mandou eu comprar e Ele mandou os pacientes.